A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos, um bom dia a todos, que a graça do Senhor venha alcançar a todos que estão neste momento na presença do Senhor Jesus Cristo. Já vamos começar com mais uma oração, para que Deus venha abençoar nosso dia, para que Deus venha derramar da sua graça e nos dar um dia abençoado na sua presença. Poderoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra, te rendemos graça, louvor e adoração ao teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, que chegou, Senhor, por mais uma noite que passou. Deus amado, Deus santo, restaura nossas vidas, Senhor, nossa comunhão contigo, perdoa nossas faltas, nossos pecados diante de ti. Visita cada servo teu neste momento, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, a cada professor, a cada aluno, Senhor, todos os teus missionários, Pai. Ó Deus, guarda e protege, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Amado, a lição hoje é uma lição muito rica e abençoada, que nossa lição número 13, né? Última lição do trimestre, né? Que é a dia 28 de junho de 2020, com o tema A Batalha Espiritual e as Armas do Crente, né? Nós vamos estudar hoje sobre essas batalhas espirituais que acontecem e nós não percebemos, né? E com as armas que nós usamos, nós vamos aprender aqui hoje essas armas, que são as armas espirituais, a qual a Bíblia cita, né? Qual é o nome dessas armas e como utilizar, né? Por exemplo, né, o capacete da salvação, a armadura da fé e o principal, que é a nossa fé em Cristo Jesus, e a nossa comunhão é uma das armas poderosíssimas, né, do que o crente tem. Então já vamos, né, dar continuidade. Você que vem chegando agora, se inscreva, né, e se inscreva no canal, ative o sininho para receber suas notificações e também deixe o seu joinha para que esse canal venha crescer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, com a Escola Bíblica Dominical, nós estaremos estudando a lição de número 13, com o tema A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nós iremos fazer a leitura bíblica em classe na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, irmãos, que Deus possa nos dar uma manhã rica em aprendizado bíblico, que o Espírito Santo possa estar iluminando nossa mente, trazendo clareza ao nosso entendimento, tirando as dúvidas, as incertezas e nos fazendo crescer na graça e no conhecimento. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é uma satisfação, é uma alegria estar junto com os irmãos para nós finalizarmos esse trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical. Nós iremos para a nossa 13ª aula, e na nossa 13ª aula nós iremos falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente.
Então, é com muita graça de Deus que concluímos mais um trimestre de estudos bíblicos. E nesse trimestre nós estudamos a carta aos Efésios e temos a certeza que vocês e os alunos foram ricamente abençoados com todo o conteúdo estudado. Tá certo? O tema geral desse trimestre foi a carta aos Efésios e Cristo e a sua igreja. Então Paulo ele reserva o último capítulo para tratar a respeito da guerra espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Quanto ao assunto da batalha espiritual, infelizmente algumas pessoas elas subestimam por completo, os ataques do inimigo e as suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquece de que Cristo já derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra as serpentes e contra os escorpiões, como está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 19. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás e seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir, como está escrito no livro de João, capítulo 10 e versículo 10. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está conosco do que o que está com ele, porque o que está conosco é Cristo Jesus. Então, nós iremos para a nossa introdução dessa nossa 13ª aula. Então, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos. E nessa carta aos Efésios, nós vimos muitas coisas nesta carta. Nós vimos muitas coisas nesses 6 capítulos. E então eu preciso resumir em 2 partes, tá certo? A primeira parte que vai da metade do capítulo 1, 2 e 3, onde o apóstolo ele vai falar da eleição, onde o apóstolo ele vai falar do amor de Deus, onde o apóstolo ele vai trazer muitos ensinamentos para aquelas pessoas, para aqueles irmãos lá daquela igreja de Efésio. Então Paulo ele vai falar do grande amor de Deus, de como ele nos amou, como ele manifesta esse amor e como ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso lá no capítulo, já começando no capítulo 1. E também ele vai falar nos resgatando da condição de morto. Tá certo, irmãos? E nos enchendo e nos selando com o Espírito Santo. Isso é uma resumida bem básica, do capítulo 1 ao capítulo 3. A partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo ele nos desafia e nos mostra como devemos viver esse amor que Deus dispensou sobre nós. As boas novas que Paulo nos desafia a fazer a partir do capítulo 4 não tem a ver com alcançar a salvação, mas tem a ver com o fato de nós já termos sido salvos e ou ter alcançado pela salvação. A salvação é algo que acontece primeiro em nós, em nossas atitudes, em nossa mudança, e tem a ver com a salvação de ter nos alcançado nos nossos corações. Então, dentro da nossa introdução,
o apóstolo ou o escritor revista, ele vai finalizar essa epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar, convoca a igreja não somente para lutar, mas para resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então, irmãos, nessa batalha, logo aqui na introdução, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. Então, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. Então, é o que nós veremos nessa lição. No primeiro ponto, ele vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, joga aqui no ponto 1, ele vai dizer, fortalecidos no poder do Senhor. Então, irmãos, a expressão, ela está numa forma passiva. Na forma passiva é algo sem iniciativa, indiferente ou algo apático, essa forma passiva. Aí, o escritor ele vai dizer, fortalecei-vos no Senhor. Então, esse fortalecer-vos no Senhor, irmãos, glória ao nome do Senhor, indica que eu e você, nós não temos poder em nós mesmos. Então, esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, no livro de João, no capítulo 15 e no versículo 7, o Senhor ele vai dizer, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Lá em 1 João, capítulo 1 e versículo 3, vai dizer, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, essa comunhão que João ele fala, isso significa que eu tenho que crer na verdade de Deus. Significa ter em comum, me envolver, me compartilhar e eu participar. Então, os cristãos, ele tem tal comunhão porque eles têm uma fé em comum. Então, irmãos, eu tenho que me preparar espiritualmente para essa batalha. Então, ele vai dizer aqui que eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, indica uma expressão passiva que eu não tenho poder em mim mesmo. É excelso poder que não é conferido nessa comunhão com Deus. Então, eu só vou ter poder do Senhor se eu tiver comunhão com Deus. Se não existir comunhão com Deus, se eu não tiver essa comunhão com o Senhor, vai ficar difícil de eu e de você nós vencermos essa batalha espiritual a qual está proposta para cada crente, para cada pessoa. Então, por isso é que eu preciso estar fortalecido por meio da renovação da mente. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 23, ele vai dizer, e vos renovei no espírito do vosso sentido. Mas antes desse versículo 23, ele vai dizer que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. No verso 24, ele vai dizer, revesti-vos de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, para haver esse preparo espiritual, para que eu possa batalhar, glória ao nome do Senhor, tem que haver uma renovação na minha mente. E ele vai dizer também que eu tenho que ser, ou eu tenho que ter uma vida cheia de santidade, como está escrito lá no capítulo 4 e no verso 24, e ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Essa vitória, irmãos, nessa batalha, ela não pode ser alcançada por outro meio. Então não existe outro meio para que eu possa alcançar a vitória diante dessa batalha. Porém, irmãos, para mim me preparar para essa batalha, eu preciso conhecer as Escrituras. Se eu não conhecer as Escrituras, vai ficar difícil. Por quê? Porque a renovação do meu sentido e do meu entendimento e a renovação de um novo homem vem através da palavra de Deus, vem através da comunhão, vem através do conhecimento da palavra de Deus. Então, irmãos, eu somente ler a palavra de Deus, somente eu ir para a igreja, e isso não é suficiente, o bastante. Então, o poder de Deus está disponível aos fiéis. O poder de Deus, ele está disponível para mim e ele está disponível para você. Para quê? Para que a gente possa vencer essas astutas ciladas do diabo. Glorificado seja o grande nome de Jesus. Então, irmãos, no segundo ponto, onde ele vai falar vigilantes em toda oração e súplica. Glorificado seja o grande nome de Jesus. Então, Paulo, ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Aí o escritor, ele lança aqui um versículo lá no livro de Lucas, no capítulo 21 e no versículo 36, que ele vai falar sobre essa vigilância e sobre a oração. Ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido digno de enviar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, os seguidores de Cristo, eu e você, nós devemos nos guardar do pecado. E eu só vou me guardar do pecado. Eu só vou conseguir me preparar para vencer essa batalha espiritual se eu viver uma vida de oração, se eu viver uma vida de busca a presença do Senhor. Então Paulo, ele disse: olha, sede vigilante em toda oração e súplica. Então, sem o amor de Cristo, não se arrefeça, e assim recebam a graça, força para perseverar na fé e na retidão em Jesus Cristo. Somente assim, perseverando, eu posso evitar todas as coisas terríveis que me sobrevirão neste mundo. Então, irmãos, se eu viver uma vida de oração, se eu viver uma vida de súplica, se eu viver uma vida de busca, eu vou conseguir vencer. Então, a expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino, em qualquer circunstância e oportunidade. Então, em todas as oportunidades. Porque Jesus, ele vai dizer que no mundo vocês iam ter tribulação, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Sabe, irmãos? Então, sem a oração, nós não vamos conseguir vencer. E também, esse clamor deve estar acompanhado da vigilância. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, ele vai dizer que os seus ouvidos não estão agravados para que eles não possam nos ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que possa nos alcançar. Então, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. O salmista, no Salmo 124 e no versículo 7, eu quero ler esse versículo aqui para os irmãos, vai também, irmãos, nos dizer, Salmo 124 e versículo 7, ele vai dizer que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou e nós escapamos. Então, se eu tiver vigilância e se eu orar a Deus com toda a súplica, o Senhor disse: tudo que eu pedi em oração, crendo,
nós iremos receber. Então, irmãos, para me vencer essa batalha espiritual, primeiro eu tenho que me preparar espiritualmente. O segundo ponto, ele vai dizer que nós temos que conhecer o campo da batalha espiritual. Primeiro eu tenho que me preparar para mim para essa batalha. Depois eu tenho que conhecer o campo da batalha espiritual. E aí no ponto 1 ele vai falar sobre as astutas ciladas do diabo. Glória ao nome do Senhor. Então essas ciladas do diabo, elas indicam as armadilhas. E essas armadilhas, irmãos, que o diabo ele prepara para mim e para você, essas armadilhas, elas não são de qualquer maneira. Essas armadilhas, elas não são de qualquer forma. O diabo, irmãos, ele é inteligente. O diabo, ele é astuto. É por isso que o escritor, ele disse que nós temos que ser vigilantes em todo tempo, orando com súplica, clamando a Deus, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão. Então, eu tenho que conhecer o campo da batalha espiritual. Aí ele vai falar sobre essas ciladas e sobre essas armadilhas. E essas armadilhas, irmãos, essas ciladas, como eu falei, elas não são de qualquer forma. E elas não são de qualquer maneira. Elas são articuladas, irmãos, perversamente. Elas não são articuladas de qualquer maneira, não. Pelo reino das trevas. Então o líder desse reino é o próprio diabo. O caluniador, o acusador, como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 4, e versículo 1. Quando Jesus ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. E esse caluniador e esse acusador, tomando de fúria, por meio do espírito do erro, ele prepara os laços. Com o propósito. Os laços que o inimigo prepara, ele tem um propósito. O propósito, irmãos, ele não quer lhe matar. Mas o propósito dessas ciladas e dessas armadilhas é de me afastar da presença do Senhor. Porque se eu morrer na presença de Deus, eu vou ter um encontro com o Senhor. Mas se eu me afastar da presença de Deus, eu não sei o que será de mim e eu não sei o que será de você. Porém, irmãos, ele prepara esses laços com um propósito. Então, esse propósito, irmãos, é de destruir a igreja de Cristo. Então, vai citar aqui algumas de suas astúcias. E uma de suas astúcias, irmãos, é confundir a mentira com a verdade. Veja bem, irmãos, olha o propósito do inimigo na minha vida e na tua vida. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4 e no versículo 5, o Senhor, ele tinha dito para Adão e para Eva, ele tinha dito para que eles não tocassem naquela árvore, porque a partir do momento que eles viessem tocar naquela árvore, eles iam morrer, iam ser abertos os seus olhos. Mas o inimigo, irmãos, que ele quer confundir, ele quer pegar a mentira e transformar em verdade, porque esse é o propósito do inimigo. Então, irmãos, lá no versículo 4, ele então diz: a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer. E ele ainda disse mais: porque Deus sabe que no dia em que você comer dele, vocês vão abrir os seus olhos e vocês vão ser igual a ele. Outra coisa, irmãos, também que ele gosta de deturpar as escrituras. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4 e no versículo 6, vai dizer: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Sabe, irmãos, então outra coisa que ele faz é dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusação, semear incredulidade,
promover ideologias anticristãs. Então, diante desse quadro, irmãos, que o escritor está dizendo aqui, a Bíblia Sagrada, ela nos ordena que nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus. E outra coisa, não somente me revestir da armadura de Deus, mas eu tenho que ficar firme. No ponto 2, ele vai dizer que há um conflito, o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra sangue e não é contra carne. E ele vai dizer que não se trata de lutar contra o ser humano. Irmãos, essa luta é uma batalha travada. Essa luta, irmãos, ela tem que ser combatida com a oração. Essa luta, irmãos, é todos os dias da minha vida. Em todos os dias, irmãos, que eu estou aqui nessa face da terra. Eu tenho que lutar. Eu tenho que batalhar contra essas astutas ciladas do diabo. Porque eu não vou lutar contra a carne e eu não vou lutar contra o sangue, mas eu vou lutar contra as potestades e eu vou lutar contra os principados. Então, irmãos, não adianta eu ir com as minhas próprias forças. Porque Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então é que Paulo está dizendo, olha, vocês têm que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder e ficar firme. Glorificado seja o grande nome do Senhor. Então ele vai dizer, irmãos, que essa luta não é contra o ser humano, mas contra os reinos das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha, ela não é física. Essa batalha, irmãos, eu não estou vendo. É algo espiritual. Nas regiões celestiais, é algo, irmãos, que eu não posso ver. E essa batalha, irmãos, ela só é vencida pelo poder de Deus. Glorificado seja o grande nome de Jesus. Então, essa batalha é travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Então, lá no livro de 1 João, capítulo 5 e versículo 19, eu quero ler isso aqui. Glória ao nome do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, irmãos, nessa metáfora, fica bem claro que o mundo jaz no maligno. Fica bem claro, irmãos, que essa batalha que eu tenho que travar e que você tem que travar é uma batalha espiritual. O próprio apóstolo, ele escrevendo lá a carta 2 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 4, eu também quero ler essa passagem para a gente melhorar aqui o nosso entendimento. 2 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 4. O apóstolo ele vai dizer, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, se as armas da nossa milícia elas não são carnais, eu não posso vencer o diabo com as minhas próprias forças, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, eu só vou conseguir vencer, glória a Deus, essas astutas ciladas do diabo com as armas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu só posso vencer a mentira com a verdade. Glorificado seja o grande nome do Senhor. Aí ele vai dizer aqui no ponto 3, ele vai falar das agências das potestades. Ele vai falar que elas são poderosas. Ele vai falar que elas são do maligno. E ela vai falar que elas são astutas. Glória a Deus, são cheias de sutilezas. Glória a Deus, outra coisa, elas maqueiam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Nós somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer. Pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio.
Então agora, irmãos, nós iremos para o terceiro ponto da nossa lição. E o terceiro ponto da nossa lição, irmãos, vai falar as armas espirituais. Elas são indispensáveis ao crente. Aí ele vai dizer que ele vai falar sobre essa armadura completa de Deus. E essa armadura, irmãos, é uma armadura espiritual. E essa armadura, irmãos, o que Paulo está querendo dizer que nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus, Paulo, ele está apontando para Cristo. Então, essa armadura representa Cristo na minha vida. Então, essa imagem que o apóstolo ele usa é de uma linguagem retirada de um contexto militar romano. Paulo também ele apresenta essa armadura e nós temos que entender, irmãos, para que serve essa armadura? Para que serve isso? Para que serve essa armadura? Então, aí eu coloquei aqui uma observação. Paulo, ele escreve que Cristo, que Paulo está apresentando como a armadura de Deus. Aí ele vai dizer lá no verso 14 do capítulo 6, tendo cingido os vossos lombos, e os vossos lombos com a verdade. Qual é a verdade? Quem é a verdade? Glória ao nome do Senhor. Então a verdade que Paulo está falando é Cristo. Porque nos evangelhos ele vai dizer, Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, irmãos, essa armadura ela tem que ser completa. Ela não pode ser incompleta, essa armadura. Então, essa linguagem que Paulo ele está usando é de uma linguagem retirada de um contexto militar romano. Aí ele vai falar de toda a armadura. Glorificado seja o grande nome do Senhor. Então essa armadura é um termo grego, panóplia, que significa uma armadura completa. Então, irmãos, essa armadura ela não pode faltar nenhuma peça. Ela tem que ser completa. Glorificado seja o grande nome do Senhor. Para que ela tem que ser completa? Porque quando eu for para um campo de batalha, você já pensou se você como um soldado e você vai para uma guerra e quando você vai no caminho para uma batalha e quando você chega no meio do caminho, aí está faltando o seu armamento, está faltando o seu capacete, ou você vai para essa batalha, você vai sem o seu coturno, que são as botas, ou você vai sem a sua arma. Então, irmãos, essa armadura, ela tem que estar completa. Então, Paulo, nessa carta aos Efésios, Paulo, ele nos exorta, ele nos dá uma orientação para que a gente não venha usar as nossas próprias armas. Por que, irmãos, que nós não temos que usar as nossas próprias armas? Porque essa batalha, irmãos, é uma batalha espiritual. Se é uma batalha espiritual, eu tenho que vencer com o poder de Deus. Então eu não posso vencer com o meu próprio poder. Então ele nos dá essa orientação. Não é para nós usarmos as nossas próprias armas, mas tomar o equipamento dado por Deus. E qual é o equipamento dado por Deus? Para resistir bravamente e marchar contra a potestade do ar. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu tenho que resistir, eu tenho que permanecer firme. Então, se eu tiver coberto com toda a armadura de Deus, glória ao nome do Senhor, então eu vou conseguir vencer essas astutas ciladas do diabo. Mas se faltar, irmãos, alguma parte da armadura de Deus, vai ficar incompleto.
O inimigo, irmãos, da minha vida e da sua vida, ele vai ter brecha para ele poder entrar aonde está faltando uma parte da armadura de Deus. Então, irmãos, eu tenho que resistir, eu tenho que ficar firme, eu tenho que buscar a presença de Deus. Por quê? Porque essas armas, irmãos, que o Senhor ele nos dá, ela é indispensável. Nós vamos agora, irmãos, para o segundo parágrafo do terceiro ponto, que vai falar que as armas indispensáveis de defesa. Tem essas armas indispensáveis. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. E aí, a primeira arma, ele vai falar que cingido os vossos lombos com a verdade. Que ele vai falar sobre esse cinto. Retrata de uma peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, como está escrito lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 8, onde Paulo vai dizer: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Outra coisa, irmãos, que esse cinto na armadura de Deus, o cinto, irmãos, na armadura de Deus ou na armadura romana, ele era onde segurava tudo, sabe? Ele ficava no centro e a couraça ela vinha e se enganchava nesse cinto. As sandálias elas vinham também e elas também eram enganchadas no cinto. A espada também ela era colocada no cinto. Então, irmãos, o cinto ele era o centro de todas as coisas. Sem o cinto, irmãos, não poderia haver uma armadura, ficava uma armadura incompleta. Então a ideia, irmãos, é que a verdade de Cristo é aquilo que nos sustenta. Então o cinto representava isso, o cinto representava a verdade, ou seja, é aquilo que nos sustenta, ou melhor, é o que nos sustenta. Então, se Cristo não é a minha verdade, então, irmãos, eu estou sem armadura. Não vai se sustentar, acabou. É por isso, irmãos, que tem que começar pelo cinto, ou tem que começar pela verdade. Outra coisa aqui, irmão, no B ele vai falar que vestindo a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais e refere-se à justiça de Cristo, a retidão do soldado no campo de batalha. Aí Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 5, e no versículo 1, ele vai dizer que sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 7, vai dizer: na pureza, na ciência, na longanimidade e no Espírito Santo. Essa couraça da justiça, irmãos, também não é necessário você ser justo, mas é você se vestir da justiça de Deus. O que é isso? É o conceito de justificação. Deus ele não olha com o olhar de justificação, porque Deus ele nos olha desse jeito. Então nós temos que nos vestir da couraça da justiça. Glorificado seja o grande nome do Senhor. E nós temos que nos humilhar. Então, irmãos, a couraça, ela representa isso, a proteção dos órgãos vitais. A couraça também, irmãos, ela se trata de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Então, essa couraça, ela refere-se à justiça de Deus. Refere-se, irmãos, à retidão do soldado no campo de batalha. Glorificado seja o grande nome do Senhor. Então, no ponto C, vai falar sobre as sandálias. Então, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, o soldado romano, ele tinha
que vestiam uma sandália, porque quando ele estava em guerra, era comum os inimigos eles deixarem coisas para eles machucarem os seus pés no terreno, para os pés deles ficarem feridos. Apesar dos pés feridos não matar ninguém, desmobiliza qualquer soldado. Você já pensou? Você vai para uma batalha com os seus pés todo ferido, não tem como você lutar com os seus pés todo machucado. Então, a sandália, ela é uma peça essencial para que eu possa enfrentar a batalha, para que eu possa ir adiante. O que Paulo está dizendo com a sandália, Paulo chama de evangelho da paz, porque eu posso enfrentar os dias de hoje, apesar dos dias maus, porque eu tenho paz em Cristo Jesus. Então o evangelho me traz paz mesmo no meio dessa loucura. O evangelho, ela me traz paz. E Paulo, ele continua, irmãos, falando do escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Meu irmão, sempre a tentativa do inimigo é lhe abater, é lhe desestabilizar a sua fé em Cristo e a sua fé no Evangelho. Então eu vou enfrentar isso se a minha fé for o meu escudo. Então o inimigo, irmãos, ele quer acabar com a minha fé. Então eu vou enfrentar ele, eu vou vencer Satanás com a minha fé. Então, se ele quer desestabilizar a minha fé, eu vou vencer ele com a minha fé. É interessante, irmãos, que os escudos dos soldados romanos e a palavra grega da origem, a palavra porta. Então, irmãos, eles se juntavam, né? E aqueles escudos cobriam eles, e ali tinham duas partes. Então quando eles lançavam aquelas setas inflamáveis, e às vezes as setas elas passavam uma parte, mas quando elas chegavam à outra parte, elas não conseguiam passar. Então, meu irmão, o escudo ele serve para isso, para combater contra os dardos inflamáveis do maligno. Glorificado seja o grande nome do Senhor. Então ele protege todo o soldado. Então o soldado havia somente uma frechazinha naquele escudo, onde ele ficava olhando ali, né, com a sua lança, para a qualquer momento ele não vacilar. Agora nós vamos para a parte o capacete da salvação. Pesado e resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça e refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia, como está escrito lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9, que vai dizer: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou à ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, irmãos, a espada do Espírito é a única arma indisponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo todos os dias.
A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, que nem espada alguma de dois gumes. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derribar as fortalezas de Satanás. Então, meus irmãos, na conclusão, a vitória da igreja contra as forças do mal, ela é garantida pela sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás, eles não podem ser subestimados. Porém, os reinos das trevas não devem amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos de toda a armadura de Deus. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo, irmãos, nesse trimestre, Ele possa ter sido com você uma bênção, e eu creio, irmãos, que Ele foi uma bênção para a sua vida. E nós queremos agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, é com muita felicidade que nós estamos aqui, mais um dia, estabelecendo paz, alegria e felicidade. E concluindo também, pela graça do Senhor Jesus Cristo, a nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer a você pela sua presença online, mesmo que não seja física, mas você está aí interagindo, está contribuindo para que esse trabalho aconteça. Que a graça do Senhor possa entrar no teu lar, continuar contigo, te abençoando poderosamente. Temos certeza que você aprendeu algo da parte do nosso Deus nesta manhã. Iremos agora orar agradecendo o nosso Paizinho. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pela escola bíblica dominical, por cada ouvinte, por cada um que trabalhou, direto ou indiretamente, pelos professores, pelo irmão Jefferson, que organiza toda esta parte visual, toda essa parte da internet, pelos professores, pelo irmão Joaquim, o líder da escola dominical aqui na congregação de Algoroene, e pelos alunos, Senhor, que se fazem presente de tão bom grado e compartilham conosco também suas experiências através do chat. E nós estamos muito felizes nesta manhã por mais essa conclusão, por mais, Senhor Jesus, essa conquista. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós, que o Espírito Santo nunca nos desampare e que Jesus Cristo seja a nossa fonte de vida para todo sempre. Amém.